anos a minha mãe não viajou, ela não foi para a praia, ela não foi para lugar nenhum, e a gente ficava escrava de um telefone que poderia tocar a qualquer momento. Então, às vezes eu pensava assim, eu vou fazer isso? Eu falava assim, e se encontrar a Alecilda naquele dia? Na tarde do dia 29 de dezembro de 2021, o telefone finalmente tocou. A professora Natália era informada sobre a identificação do corpo da irmã, Lecilda de Oliveira, vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram 1.069 dias de espera para a família conseguir dar uma cerimônia de despedida para a analista de operações da mineradora, morta durante o horário de trabalho. E a minha mãe falou assim comigo, que depois desses dias que fez esse velório, que ela acordou mais leve. E todos os dias ela acordava, o primeiro pensamento dele era na Lecilda. Não que ela deixou de lembrar, mas ela se sentiu aliviada, porque viveu aquilo, não tem aquele medo mais. Até a gravação deste podcast, Lecilda era a última joia, como são chamadas as vítimas, a ter a identidade confirmada. Ela é a de número 264. Outras 6 seguem sem localização. O alento para a família Oliveira, mesmo que mínimo, aconteceu graças ao trabalho de bombeiros que vão a campo diariamente em busca daquelas pessoas levadas pelo mar de lama. E também da equipe de perícia que se empenha para superar os obstáculos biológicos e garantir a identificação de todas as 270 vítimas. Neste programa, você vai entender o segredo por trás deste trabalho, considerado a maior operação de buscas do país. Você também vai conhecer os percalços enfrentados por famílias que ainda aguardam a mesma ligação recebida por Natália no fim de dezembro. Eu sou Pablo Nascimento e este é o podcast Brumadinho 3 anos, à procura das vítimas, uma produção da Record TV Minas. Natália Oliveira ainda tem frescas na memória as lembranças do que fazia na hora do almoço daquela última sexta-feira de janeiro de 2019. A professora estava em casa. Ela assistia a uma série de TV quando começou a receber as mensagens que mudariam a sua vida para sempre. Chegou a primeira mensagem para mim, uma barragem rompeu. Eu automaticamente peguei a mensagem e enviei para a Lecilda. Aí chegou a segunda mensagem, é uma barragem da Vale, eu mandei para a Lecilda. Quando chegou a terceira falando que era pó de feijão, eu já liguei para ela e falei, Lé, pelo amor de Deus, me liga. E naquele momento que eu vi que a mensagem que eu tinha enviado, ela não tinha os 2 pauzinhos, só tinha um, que essa mensagem nunca chegou até ela. E naquele momento ali é que caiu a ficha que algo errado tinha acontecido, só que ao mesmo tempo a gente tinha muita esperança, porque lá na Vale o telefone nunca pegou bem. Então fica assim, às vezes é algum problema que eles estão tendo lá, daqui a pouco vai ter notícia. Mais tarde, a esperança deu lugar ao desespero, com a confirmação de que o colapso havia ocorrido na mina onde a irmã trabalhava há quase 30 anos. Atenção, notícia urgente, uma barragem acaba de se romper na cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Policiais e bombeiros estão no local. Calma aí, aconteceu! Apesar das inúmeras tentativas por informações, ninguém sabia onde estava a Lecilda da Vale, como era conhecida a analista de operações, então com 49 anos. Foi uma espera tão grande, porque assim, teve dias da gente ligar pro ML e falar, oi, minha irmã não tá aí não? Dia de sábado à noite, aqueles dias de desespero, esses feriados, assim. Ô, gente, olha direitinho, né, quando começou, que tinha 3 caminhões frigoríficos, vocês olharam tudo. As respostas que Natália buscava só começaram a ser definidas após 2 anos e 7 meses. Era uma terça-feira, 1º de setembro de 2021, quando bombeiros encontraram um segmento corpóreo que 3 meses depois seria confirmado como sendo de Lecilda. Na época, a corporação se preparava para iniciar uma nova fase da operação, a 8ª etapa. As mudanças de estratégia foram importantes com o passar dos meses devido às variações climáticas e das condições do rejeito. O trabalho hoje é feito com a ajuda de máquinas pesadas e de esteiras. Alguns equipamentos foram importados da Finlândia, como explica o tenente Gustavo Magalhães. A estratégia 7 são a utilização de escavadeiras. Então a gente tem ali a escavadeira fazendo a dobra do material e basicamente ela pegar ali o rejeito, né, e levantar ali a uma certa altura
e começar a soltar o material de maneira segregada, né? Então a gente vai vendo ali se há passagem de algum segmento. Vai ter um militar na escavadeira e assim que ele vê algo, ele vai alertar para parar e coletar aquele segmento, avaliar direitinho. Quanto à estratégia 8, né, a 8ª estratégia, a gente tem a utilização de um maquinário que faz o peneiramento do rejeito, né? Então, por granulometria, a gente consegue fazer ali a separação do que é o mais fino, que a gente chama de under, e o que é mais grosso ali do rejeito, né, granulometria maior, que chama de over. E ali a gente vê se é a passagem de algum segmento e faz o recolhimento da mesma maneira. O trabalho começa cedo. Todos os dias, por volta das 6 da manhã, os militares saem da base chamada Bravo. Por lá, não há feriados ou fins de semana. As equipes fazem um esquema de rodízio. Cada grupo fica entre 1 ou 2 semanas com dedicação exclusiva à operação. O Corpo de Bombeiros calcula que mais de 4.100 agentes já passaram por lá. Neste período, os trabalhos foram suspensos 3 vezes, 2 delas por causa da pandemia de Covid-19, a mais recente devido às fortes chuvas que atingiram a região de Brumadinho no início de 2022. Com cruzamento de dados, a equipe de inteligência define os locais com mais chances de se localizar as vítimas. A estratégia facilita a busca na área de quase 3 milhões de metros quadrados, o equivalente a 420 campos de futebol. A tragédia espalhou 11 milhões de metros cúbicos de lama pela área rural de Brumadinho. O volume é suficiente para construir 4 da maior pirâmide do Egito. Mesmo assim, o tenente Pedro Aihara, que acompanha a operação desde o dia do rompimento, não esperava que o trabalho fosse se estender por mais de 1000 dias. É possível a gente localizar ainda tanto corpos quanto segmentos, esse é inclusive um dos motivos pelos quais a gente permanece com a operação, e a questão da preservação do corpo ou do segmento vai variar muito conforme o local onde esse corpo ou segmento é encontrado. Como aqui a gente tem locais que tem uma concentração muito alta de minério, podem acontecer fenômenos como a saponificação, que é quando o corpo ele fica de certa forma embalsamado. Quase que diariamente, as equipes compartilham com as famílias dos desaparecidos um balanço da operação. Pelo telefone, a dona de casa, Arlete Gonçala, de 59 anos, confere a lista com atenção na esperança de encontrar mais alguma informação sobre o filho, Wagner Nascimento, também funcionário da Vale, levado pelo rejeito de minério. Eu digo mais informações porque Vaguinho, como ele é chamado pela família, foi identificado ainda em maio de 2019, no ano do rompimento, mas a dona Arlete optou por não velar o filho, já que o corpo do primogênito não estava completo. Então eu pensei, enquanto a busca dos outros, pode achar mais do meu filho, sabe? Portanto, teve um dia que o bombeiro encontrou uma pessoa, faltando uma perna, ele ligou para mim e perguntou: ô, dona Arlete, a parte do seu filho que está no ML, é qual perna que é? Eu falei, a direita. Ele falou, que pena, aqui está faltando a perna esquerda. A fragmentação das vítimas é recorrente devido ao impacto causado pela força da lama, que chegou a uma velocidade de 80 km por hora. Então, para mim, eu não achei ele, entendeu? Se as outras famílias enterrou um pé, uma mão e quis dizer que achou, é um problema delas, mas para mim, não. Eu sou bem realista e bem franca. E a realidade da gente não é nada boa. Mas 2 famílias tomaram a mesma decisão que a dona Arlete. Outras 3 realizaram o sepultamento, mas pediram ao Instituto Médico Legal para serem avisadas caso um novo segmento seja identificado. Esse trabalho acontece nos laboratórios de perícia da Polícia Civil em Belo Horizonte, a aproximadamente 60 quilômetros da área de buscas. É lá onde começam as tentativas de identificação. Nos 3 primeiros meses após a tragédia, a equipe conseguiu confirmar quem eram 85% das vítimas. Com o passar do tempo, o estado de decomposição dos corpos tornou o processo mais lento. Quem explica a dinâmica da tarefa é o médico legista Ricardo Moreira Araújo. A gente busca, em todos os casos, primeiro uma tentativa de análise por impressão digital. O primeiro passo, não sendo viável, a gente busca identificação por outros métodos, odontológicos ou antropológicos. Então a rotina basicamente é essa. A equipe, quando recebe a notícia do encontro, os identificadores, esses médicos legistas e odontologistas, eles se reúnem
para buscar essa informação. Através de elementos secundários, por exemplo, o tipo de roupa que a pessoa está vestindo, o calçado, a gente faz uma triagem e busca dentro do nosso banco de dados que foi construído, nas entrevistas com os familiares, na busca ativa, em hospitais, clínicas odontológicas, a comparação desses materiais com aquela vítima, para tentar estabelecer ali uma positividade. Não sendo possível, é recolhida uma amostra desse material que é encaminhado para o laboratório de DNA, também com vista de identificação, mas aí para identificação pela tecnologia molecular do DNA. O uso da tecnologia tem dado contribuições. Um supersequenciador genético e um braço mecânico de última geração tornam as análises de DNA mais precisas. Desde a data da tragédia, o Instituto de Criminalística de Belo Horizonte emitiu em média um resultado de DNA por dia. Mais de 30 vítimas foram identificadas exclusivamente por meio deste recurso. Dentre elas, a Lecilda de Oliveira, lá do início do podcast. Um aplicativo criado pela Polícia Civil de Minas Gerais com a ajuda de investigadores parceiros foi destaque em um congresso da Interpol. O programa faz um inventário dos segmentos encontrados, indicando de quais vítimas eles seriam. O perito criminal Igor Dornelas, chefe do laboratório de DNA, explica que obter a identificação por meio de amostra biológica tanto tempo após a morte não é algo raro de se acontecer, mas demanda esforço. A gente vê aí análise de materiais com mais de 1000 anos, que estão em museus, por exemplo, são encontrados congelados, e é possível obter, sim, DNA a partir dessas amostras. Os ossos e os dentes que são encontrados hoje, que são as fontes de DNA para a gente, eles têm duas características importantes. Primeiro, conservam o DNA por mais tempo, mas também são mais difíceis de extrair o DNA deles. Então, é algo que demanda mais trabalho, mas ainda é a esperança de se obter essas respostas para os familiares, para que eles possam fechar esse ciclo de luto. Concluído este ciclo com dignidade, é há 3 anos o desejo da consultora de mercado Patrícia Borelli. A mãe dela, a corretora de imóveis Maria de Lourdes da Costa Bueno, é uma das 6 vítimas ainda não identificadas. Antes de você conseguir lembrar a pessoa e ir para aquele lugar de memórias, você está pensando no que aconteceu, no aspecto de quem é responsável, você está pensando no aspecto de que foi uma morte violenta e você não consegue entender como uma pessoa que você ama tanto pode ter morrido uma morte tão violenta, que é uma coisa horrível. Você está resolvendo, nesse caso também, você está resolvendo toda a parte prática, porque sem o corpo, você tem que, legalmente, tem um monte de complicação da vida prática. A pessoa, como é que você para de, entendeu? Tem contas, tem coisas para fazer. Então, todos esses fatores complicam muito o luto, né? Então, ele demora muito. E ele é muito mais difícil. Então, não que eu ache que o luto se resolva, mas completamente. Mas o primeiro não foi muito, muito, muito difícil. E aí, também, para mim, teve um luto da cerimônia. Então, você tá esperando lá desde o dia 1, que você sabe que a pessoa morreu, e lá falar tchau. E não tem como tchau, né? Você fica esperando, e também você não sabe quando você vai falar tchau. Malu, como era conhecida, é a única dos 6 não encontrados que não trabalhava na mineradora Vale. Aos 49 anos, ela morava em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, mas estava em Brumadinho a passeio com o marido e os enteados. Um deles, o Luiz Taliberti, estava com a noiva. O casal celebrava a gestação do primeiro filho. Todos morreram e já foram identificados. O grupo passaria o dia no Museu de Inhotim, um dos maiores a céu aberto da América Latina. A Patrícia, que mora nos Estados Unidos, só soube que a mãe estava na cidade mineira no dia seguinte ao rompimento. Maria de Lourdes estava hospedada com a família na pousada Nova Estância, aquela que foi levada pela lama. A gente também sabe que eles tinham planejado passar aquele dia 25, no museu, ou seja, nesse horário eles estariam no museu. Mas uma série de problemas com o voo colocaram eles naquele momento no hotel, na pousada. Inclusive, eu acho que eles iam tentar passar parte do dia no museu, mas atrasaram. Eles estavam se preparando para sair quando aconteceu a tragédia. É muito ruim você saber que a parte física da pessoa que você ama
tá nesse lugar. Que não pertence e nunca pertenceu. Hoje, 3 anos depois do rompimento, as equipes de buscas e de identificação garantem que não há previsão para o fim do trabalho. A Natália, irmã da Lecilda da Valle, espera que as 6 famílias restantes ainda possam ter o conforto de receber a mesma ligação que ela. Com 60 dias de busca, já tinha gente achando que as buscas iam terminar aqui, gente. Vocês já pensaram o que é 3 anos? Então, assim, é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que toda família merece e é muito importante. Hoje eu estou mais leve. Aquele peso, aquele medo e o fato de ter dado um sepultamento para minha irmã é uma coisa que não tem preço, sabe? É a última homenagem que a gente pode fazer. Ela é necessária, é dolorida. A gente queria trazer isso para casa, mas a gente sabe que isso, infelizmente, não existe reparação que consiga. E não tem ninguém que eu possa obrigar. Eu não posso obrigar nem a lei, nem a Vale, nem ninguém. Ninguém pode ir lá e fazer o que eu queria, né? A gente não queria que morresse, mas já que morreu, a gente queria que entregasse eles inteiros, a gente queria passar aquela mão no rosto. Eu, particularmente, todo velório que eu vou, eu tenho o hábito de me despedir da pessoa, que é despedir literalmente, é pôr minha mão na pessoa e despedir dela, dar um até logo, um até breve, e de todos os amigos, de todos os velórios da Vale, de todos que morreram nessa tragédia, foi caixão fechado. Então, assim, é uma das coisas que mais foi difícil. Este foi o podcast Brumadinho 3 anos, à procura das vítimas. Para ouvir outros programas sobre a tragédia, acesse o perfil da Record TV Minas nas plataformas de áudio ou o nosso site, r7.com/mg. Este conteúdo teve produção de Pablo Nascimento, com edição de Flávia Martins e Miguel. Edição de áudio, Diego Fialho. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.